Uma nova crise se desenrola no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está ameaçando bombardear o Irã. Em resposta, a Rússia acaba de emitir um grave aviso. A ameaça de bombardeio de Trump acaba de criar uma crise global que pode fortalecer a aliança entre dois dos maiores inimigos dos Estados Unidos da América. Se os Estados Unidos da América não forem cautelosos, podemos estar testemunhando o caminho para o Irã obter acesso a armas nucleares se desenrolar diante de nós. As tensões atuais remontam a uma entrevista de 30 de março, onde as declarações de Trump coincidiram com os ataques aéreos dos Estados Unidos da América contra os Houthis no Iêmen. Este grupo militante, apoiado pelo Irã, tem perturbado o transporte no Mar Vermelho desde o início do conflito em Gaza. Os Houthis realizaram dezenas de ataques com mísseis, drones e assaltos marítimos contra navios comerciais no Mar Vermelho. Sequestraram pelo menos 3, afundaram outros 2 e mataram 4 tripulantes. Os Estados Unidos da América, sob Trump, responderam com uma campanha de bombardeio avassaladora contra locais Houthi no Iêmen, que matou pelo menos 61 pessoas desde que começaram em 15 de março. Então, a entrevista de Trump veio em um momento em que as tensões já estavam altas entre os Estados Unidos da América e o Irã, e o que ele disse apenas elevou essas tensões. Quando questionado se oficiais americanos e iranianos estavam conversando, Trump se recusou a dar mais detalhes sobre o assunto. Sabemos que o presidente dos Estados Unidos da América enviou uma carta ao Irã exigindo negociações diretas para discutir o crescente programa nuclear do país. Os Estados Unidos da América se opõem ao Irã possuir armas nucleares, pois isso aumentaria o suporte do país a grupos como os Houthis e o tornaria uma ameaça maior no Oriente Médio. O Irã acredita que precisa de armas nucleares para projetar mais poder regional e se defender contra países como os Estados Unidos da América. Trump disse à National Broadcasting Company News, em entrevista por telefone, que quer fazer um acordo, mas se não acontecer, haverá bombardeio. Será um bombardeio sem precedentes. É possível que não cheguem a um acordo. Vou impor tarifas secundárias sobre eles, como fiz há 4 anos. A ameaça dupla de Trump chamou a atenção de várias nações. As tarifas secundárias seriam a opção mais reservada das duas. Elas envolveriam os Estados Unidos da América, impondo tarifas a qualquer país que negocie com o Irã, não diretamente ao país persa. Esses países teriam que pagar tarifas de 25% a 50% sobre bens exportados aos Estados Unidos da América se comprarem petróleo do Irã. Muito mais preocupante é a ameaça de bombardeio, e para muitos, parece uma ameaça que Trump pode realmente cumprir. Ele já está bombardeando os Houthis no Iêmen, com os Estados Unidos da América também anunciando que o United States Ship Carl Vinson está a caminho do Oriente Médio para se juntar ao United States Ship Harry S. Truman nessa campanha de bombardeio. Os Estados Unidos da América também enviaram no mínimo 7 bombardeiros furtivos B-2A Spirit para sua base na ilha de Diego Garcia, dentro do alcance do Irã. Parece que Trump está levando a sério suas ameaças de bombardeio. Ele está posicionando poderosos ativos dos Estados Unidos da América em locais estratégicos, permitindo um ataque ao Irã em dias após Trump ordenar. E o Irã ou se senta à mesa de negociações, ou os Estados Unidos da América respondem com o que só pode ser um ato de guerra direta. Essa guerra pode chegar mais cedo do que se imagina. A resposta do Irã à carta de Trump veio de seu presidente, Massoud Pezeshkian, que disse que não evitamos conversas. O descumprimento de promessas tem nos causado problemas. Em outras palavras, o Irã não vai lidar diretamente com os Estados Unidos da América. Ele não confia que a América cumpra suas promessas. No entanto, eles sinalizaram abertura para negociações indiretas em vez de conversas diretas com Trump. E as ameaças de Trump também trouxeram um participante inesperado para o jogo. 2 dias após o aviso de bombardeio de Trump, a Rússia advertiu que ataques desse tipo teriam consequências catastróficas. Sergei Ryabkov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, esboçou a resposta do país. Ameaças e ultimatos estão sendo ouvidos, disse Ryabkov à revista de Assuntos Internacionais. Consideramos esses métodos inapropriados e os condenamos. Consideramos isso uma forma dos Estados Unidos da América imporem sua vontade ao Irã.
Isso parece irônico, vindo de um representante de uma nação que fez ameaças nucleares veladas e não veladas a vários países, incluindo Ucrânia, Suécia e Reino Unido nos últimos anos. A crítica também indica uma mudança na postura da Rússia em relação aos Estados Unidos da América, segundo o Times de Israel. A Rússia, na maior parte do tempo, se absteve de críticas severas a Trump, com quem o presidente russo, Vladimir Putin, se apressou em reparar as relações. Em uma reaproximação preocupante para a Ucrânia e aliados europeus, a mídia afirma que a oposição direta da Rússia aos Estados Unidos da América e suas ameaças de bombardeio mostra que o país está disposto a tomar partido no crescente conflito no Oriente Médio. E não é com os Estados Unidos da América. O Kremlin se ofereceu para mediar discussões entre Estados Unidos da América e Irã, mas isso pode não ser significativo para Trump. Ele deseja conversar diretamente com o Irã, sem intermediários. Porém, o Irã recusa ter qualquer discussão direta com os Estados Unidos da América. A Rússia está se envolvendo no conflito entre os Estados Unidos da América e o Irã, criando uma situação explosiva. Mas por que exatamente a Rússia se importa? Afinal, ela já tem muito o que lidar com a guerra na Ucrânia no momento. Essa guerra, que já dura mais de 3 anos, já custou à Rússia mais de 918 mil de seus soldados e deixou o exército do país massivamente esgotado. O envolvimento da Rússia na questão do Irã, como sua declaração sobre consequências catastróficas parece insinuar, certamente sobrecarregaria demais o exército russo. Contudo, é a guerra na Ucrânia que mostra o porquê da Rússia se importar. A guerra fortaleceu os laços entre Irã e Rússia, tornando-os mais próximos do que nunca. Desde que Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o Irã tem sido um dos principais apoiadores da Rússia. A cooperação militar com a Rússia está em um nível sem precedentes. Isso é de acordo com o Stimson Center, que relata que o Irã forneceu à Rússia cerca de 400 mísseis balísticos superfície-superfície entre fevereiro de 2022 e março de 2024. A maioria desses mísseis vem da família Fatah de munições do Irã, que tem alcances entre 180 e 6.434 milhas. Esse alcance permite que a Rússia realize o constante bombardeio de mísseis contra cidades ucranianas e infraestrutura energética nos últimos anos. As transferências de mísseis sinalizaram uma mudança na cooperação do Irã com a Rússia. Os dois países são aliados de longa data, mas o Irã hesitava em transferir mísseis balísticos para a Rússia. Teme reações dos Estados Unidos da América e dos países europeus. Esses medos parecem ter se dissipado, talvez significando que o Irã vê a invasão da Rússia à Ucrânia como uma mudança de guarda na Europa. Se a Rússia for bem-sucedida, a aposta do Irã, o país temerá menos a Europa e os Estados Unidos da América, pois estes podem acabar em conflito com os russos. Então o Irã envia mísseis agora, na esperança de que o foco tão frequentemente voltado para ele diminua. Há também a questão do quid pro quo em jogo, diz o Centro Stimson. A Rússia precisa de mísseis para manter seus ataques contra a Ucrânia. O Irã está se posicionando como um dos principais fornecedores da Rússia, que está consumindo seus próprios suprimentos. Eventualmente, isso levará o Irã a uma posição em que poderá pedir alguns favores, como ter a Rússia para enfrentar os Estados Unidos da América, quando Trump ameaça bombardear excessivamente o Irã. Talvez por isso, a cooperação militar Irã-Rússia não se limite ao fornecimento de mísseis. Também está enviando milhares de seus drones Shahid para a Rússia, que também estão participando dos ataques aéreos de Putin contra seu inimigo. A Reuters diz que a Rússia havia lançado pelo menos 8.060 desses drones contra a Ucrânia até setembro. Até 2024, a Rússia enviou mais de 2.000 drones, além de produzir suas próprias versões. O exército búlgaro disse que Putin ordenou à sua indústria de defesa que construísse 10.000 dos Shahid 136 do Irã em 2024 apenas, sugerindo que o Irã deu à Rússia as especificações e ferramentas para fabricar seus drones. A ajuda de guerra do Irã vem na forma de munições e granadas de artilharia.
Em março de 2024, a Cable News Network informou que a Rússia havia importado no mínimo 300 mil projéteis de artilharia do Irã até então. Os números atuais são provavelmente muito maiores, indicando um profundo nível de cooperação militar. O Irã ajuda a Rússia a bombardear a Ucrânia e agora pode contar com os russos para se interpor entre ele e os Estados Unidos da América. Mas os laços entre o Irã e a Rússia vão além do militarismo. Eles também são econômicos, pois ambos os países pertencem ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2023, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um coletivo de nações que cooperam em política econômica, recebe 6 nações em desenvolvimento em seu grupo. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O convite de 2023 foi estendido à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos, à Argentina, ao Egito, à Etiópia e, mais importante, ao Irã. Com esses convites, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representaria 46% da população global e cerca de 37% do produto interno bruto mundial. De acordo com o Centro Stimson, o convite ao Irã para o grupo foi controverso. Alguns membros do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como Índia e Brasil, buscam manter laços com o Ocidente, enquanto Rússia e China são mais contrários à influência ocidental. O Irã se enquadra na categoria de oposição. Como o pesquisador do projeto Global South da China, Cobus van Standen, colocou, o Irã obviamente é uma escolha complicada. Posso imaginar que alguns membros se preocupem que isso possa aumentar as tensões geopolíticas com o Ocidente. Essa foi certamente a implicação recolhida do ex-presidente iraniano Ibrahim Raisi, que disse na época que a adesão do Irã ao bloco é uma oposição ao unilateralismo americano. O que tudo isso tem a ver com o grave aviso da Rússia? Isso nos mostra que a Rússia e o Irã aprofundaram seus laços econômicos tanto quanto os militares nos últimos anos. A Rússia depende do Irã para armas e como parceiro comercial, especialmente agora que sua economia enfrenta dificuldades. Sob o peso da guerra de Putin na Ucrânia e das sanções aplicadas à Rússia pela resposta ocidental, se alguma evidência disso fosse necessária, o Tehran Times relatou, em janeiro de 2025, que o comércio entre Irã e Rússia atingiu 1,9 bilhões entre março e dezembro de 2024. Isso representou um aumento de 14% em relação ao mesmo período em 2023. É provável que o comércio entre os dois países se intensifique nos próximos anos. Um ataque dos Estados Unidos da América ao Irã ameaçaria o crescente comércio entre Irã e Rússia, algo que a Rússia não pode permitir. Perderia não só o acesso a mísseis, drones e artilharia que usa na guerra da Ucrânia. No entanto, pode perder uma fonte vital de renda, pois o Irã será obrigado a focar seus esforços em lutar contra os Estados Unidos da América. Há também o fato de que a Rússia quer usar o Irã para manter sua influência no Oriente Médio. No final de novembro de 2024, forças rebeldes na Síria lançaram um ataque em grande escala contra o presidente do país, Bashar al-Assad, e suas forças. Isso foi um problema para a Rússia, que contava com sua relação próxima com Assad para projetar poder no Oriente Médio. Mas, em pouco mais de uma semana, os rebeldes sírios haviam tomado controle das cidades sírias de Hama e Dara. Até 8 de dezembro, Damasco, capital da Síria, havia caído junto com o regime de Assad. Com a perda de Assad, a Rússia passou a ter dificuldades para influenciar a política do Oriente Médio tão diretamente como antes. O aprofundamento dos laços da Rússia com o Irã é uma solução para esse problema. Além de todo o aumento do comércio e fluxo de armas entre os dois países, eles também formalizaram sua parceria no papel. Em janeiro de 2025, Irã e Rússia assinaram um tratado de parceria estratégica abrangente que solidificou sua relação. Putin emitiu uma declaração após assinar esse documento. Agora estamos unidos em não descansar sobre os louros e levar as relações russo-iranianas a um nível qualitativamente novo. Este é o sentido do Tratado Interestadual, firmado sobre parceria estratégica integral. Ele estabelece tarefas ambiciosas e parâmetros para aprofundar a cooperação bilateral a longo prazo em política e segurança, comércio, investimento e áreas humanitárias. Em suma, Rússia e Irã estão agora cooperando por interesses comuns, sendo um deles manter os Estados Unidos da América fora da política do Oriente Médio.
As graves consequências alertadas pela Rússia visam proteger seu relacionamento, garantindo o fluxo seguro de armas do Irã para a Rússia. Isso permite que Putin mantenha certa influência sobre o Oriente Médio. A Rússia não é o único país ameaçando os Estados Unidos da América devido às ameaças de Trump. O Irã também não está se calando. Os esforços de Trump para forçar negociações nucleares podem acelerar o programa nuclear do Irã a ponto de se tornar imparável pelos Estados Unidos da América. No 1º de abril, a France 24 relatou a resposta do Irã às ameaças de bombardeio de Trump. O líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, diz que o Irã está preparado para revidar se os Estados Unidos da América começarem a lançar bombas. O pior para os Estados Unidos da América é que esses ataques não virão de mísseis e armas convencionais, como provavelmente assumiriam, mas de algo muito mais poderoso. Não estamos caminhando para armas nucleares, mas se você errar na questão nuclear iraniana, forçará o Irã nessa direção para se defender. O Irã não quer fazer isso, mas não terá escolha. O Ministério das Relações Exteriores do Irã também acusou os Estados Unidos da América de hipocrisia após Trump fazer suas ameaças. O comandante sênior do Irã, um corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, General Amirali Hadzadeh, disse que os americanos têm pelo menos 10 bases na região ao redor do Irã e eles têm 50 mil tropas. Quem está em uma sala de vidro não deve atirar pedras em ninguém. Muito se pode extrair desses comentários. Primeiramente, o Irã acusa os Estados Unidos da América de serem os agressores nesta situação emergente no Oriente Médio. Tecnicamente, está correto, pois o Irã não lançou ataques diretos contra os Estados Unidos da América para provocar as ameaças de bombardeio de Trump. No entanto, é aí que entram em jogo proxies, como os Houthis, já que os Estados Unidos da América argumentarão que o Irã iniciou todo o problema ao financiar e treinar os Houthis. Então, iniciaram sua campanha no Mar Vermelho. O Irã pode não ser o agressor direto, mas está longe de ser coincidência que ele se beneficia da agressão conduzida pelos grupos que têm laços com o país. Mais preocupante para os Estados Unidos da América são as alegações do Irã de que será forçado a construir uma arma nuclear se os Estados Unidos da América continuarem insistindo em negociações. Vemos algumas contradições nessas alegações. O Irã alega não ter interesse em construir uma bomba nuclear, mas também sugere que poderia fazê-lo se desejasse. As armas nucleares não crescem em árvores, e desenvolver a capacidade de fazê-las requer anos de pesquisa e esforço, além de um grande suprimento de equipamentos muito caros. Se o Irã diz que pode construir uma bomba nuclear, isso significa que tem trabalhado para fazer uma, o que contradiz as afirmações de que não está interessado em ter as armas. É uma pequena teia emaranhada de contra-ameaças. Mas a resposta do Irã levanta a questão. O Irã poderia realmente lançar uma arma nuclear contra os Estados Unidos da América? No momento, não. De acordo com o Boletim dos Cientistas Atômicos, não há nenhuma evidência pública de que o Irã decidiu construir uma arma nuclear. Isso indica que o Irã ainda não detém armas nucleares. No entanto, a revista é rápida em apontar que o Irã se transformou no que ela chama de um estado limiar nuclear de facto. Está à beira de construir uma bomba nuclear, possui o equipamento para isso e está enriquecendo urânio para esse fim. O Irã ainda não tem uma bomba nuclear, mas poderia fabricá-la rapidamente, se desejasse. A velocidade depende principalmente do trabalho de enriquecimento de urânio e da disponibilidade das centrífugas adequadas. De acordo com o Iran Watch, o Irã poderia enriquecer urânio a 60% em apenas 2 semanas, o suficiente para construir de 5 a 8 armas nucleares imperfeitas, já que as modernas geralmente usam urânio enriquecido a 90%. O enriquecimento de 60% do Irã é suficiente para construir uma bomba nuclear básica, que poderia ser lançada contra os Estados Unidos da América. No que diz respeito às centrífugas, o Iran Watch diz que o Irã precisará de 3.000 centrífugas IR-2 ou o mesmo número de centrífugas IR-6 para o enriquecimento de urânio. Com o primeiro, poderia levar apenas 4 meses para o Irã construir uma bomba nuclear com 5 ogivas, exigindo 1 ano e 8 meses de trabalho. Se o Irã possuir centrífugas IR-6 suficientes,
Esses prazos caem para 2 meses e meio e 12 meses, respectivamente. Isso tudo significa que os Estados Unidos da América não precisam se preocupar tanto com uma ameaça nuclear iraniana imediata quanto em pressionar o Irã a acelerar seu atual programa nuclear. Mas não se esqueça de que a Rússia também se envolveu na situação. A Rússia poderia decidir armar o Irã com armas nucleares para dissuadir os ataques aéreos dos Estados Unidos da América. É possível. A Rússia certamente tem ogivas nucleares suficientes disponíveis. De acordo com a Associação de Controle de Armas, a Rússia mantém 5.580 armas nucleares, com mais de 4.300 delas em seu arsenal militar. Isso significa que as armas não estão estrategicamente implantadas, permitindo à Rússia movê-las e usá-las como quiser. Quanto à possibilidade de essas armas chegarem ao Irã, a possibilidade é menos improvável do que você pode pensar. Segundo a Rede de Liderança Europeia, em um artigo de abril de 2024, as guerras em Gaza e na Ucrânia deram ao Irã a oportunidade de cruzar o limiar nuclear. Por quê? A Rússia não vê mais o Irã como ameaça, pois as guerras aprofundaram os laços entre os dois países. No final das contas, a Rússia poderia ver o armamento nuclear do Irã como uma forma de controlar o país, afirma a rede. Um Irã nuclear seria isolado econômica e politicamente. Isso permitirá à Rússia maior controle sobre o Irã, especialmente seus recursos econômicos, como o petróleo e gás. Então, Putin pode estar jogando um jogo de longo prazo aqui. Externamente, ele está agindo como se quisesse mediar entre o Irã e os Estados Unidos da América. Mas, em privado, ele pode ver a escalada das tensões no Oriente Médio como uma oportunidade. As ameaças de bombardeio de Trump abriram a porta para a Rússia apoiar o Irã diretamente. Se esse apoio se estender à Rússia, fornecendo ao Irã armas nucleares, Putin terá retribuído com folga qualquer dívida pelo apoio do Irã na guerra da Ucrânia. Além de ameaçar os Estados Unidos da América, ele isolará o Irã, deixando-o mais dependente da Rússia para ganhar influência no Oriente Médio. As respostas da Rússia e do Irã à ameaça dos Estados Unidos da América de bombardeá-los não são o que Trump esperava. O Irã parece estar se distanciando ainda mais das negociações, e as graves consequências alertadas pela Rússia podem ir além do imaginável. Apenas alguns poucos meses atrás. Mas o que você acha da situação no Oriente Médio agora? Trump estava certo em ameaçar bombardear o Irã? A Rússia iria ao ponto de fornecer armas nucleares ao Irã ou auxiliá-lo no desenvolvimento das suas próprias? E o que acontece se o Irã conseguir colocar as mãos em armas nucleares? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para acompanhar os desdobramentos da crise no Oriente Médio. Somos uma fonte independente de notícias precisas e atuais sobre conflitos militares globais. Agradecemos muito seu apoio.